Fala pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mega Virada Podcast. Estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios do Mega Virada em Vitória Santo Antão, a terra da Pitu, a terra da cachaça para quem gosta. Hoje recebendo uma pessoa muito especial, né? Heleno Rodrigues, aqui firme e forte junto com a gente. Mas antes da gente pedir para que ele se apresente, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros que estão aqui acreditando, né? Nosso projeto do Mega Virada. E não podemos deixar de falar de Edmilson Empreendimento. Aí eu não, seu cavalo. É seu animal. Vamos falar um pouquinho de Edmilson Empreendimento. Ele está aí, se você estiver precisando de uma ajudinha, né? A grana tá pouca, mas você tem um cartão de crédito, fala com o Edmilson Empreendimento, que ele vai lá, dar aquela forcinha a vocês. Também aluguel de motos, tá certo? Você que precisa de um transporte para o seu trabalho, para ir para uma festinha, para ir no centro da cidade. E também aluguel de celulares, né? Celular Isso mesmo. é uma ferramenta. Você precisou, eu tô com o celular quebrou, preciso de uma semana, não precisa ficar sem comunicação. Então fala com ele que ele dá aquela força a você, tá certo? É um tem de tudo. Você pensou em roupa masculina, pensou em Nog Story, camisa, boné, bermuda, camisa de time de futebol, não se preocupa, entre em contato com a Nog Story 987315829. Isso. Quem mais? Quem? E pensou em carne, pensou em La Carne Boutique, não é isso aí, galerinha? Eita, La Carne Boutique, Rua dos Borges, número 489, carne de primeira qualidade, num precinho que cabe no seu bolso. Pensou em carne de primeira? Pensou na carne. Quem virá? Pensou em tecnologia. Olha aí. Excel, smartphone, manutenção e venda de smartphone, não é isso aí, galerinha? É isso aí, seu cavalo. 998568522. E agora vamos com ele, né? Quem? Heleno. Olha só, você que está aí do outro lado, já vai compartilhando essa live para o máximo de pessoas que puder. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, Mega Virada Podcast. E esse episódio vai estar lá, novinho em folha, para você que ainda não assistiu ao vivo no nosso Instagram. E quem está aqui hoje, no nosso bate-papo, é com ele, Heleno Rodrigues. Uma salva de palmas para ele. É isso aí, garotinho. Seu Heleno, seja muito bem-vindo. Boa noite ao Mega Virada Podcast. Boa noite, Jailson. Boa noite, Mário. Isso mesmo. É uma grande satisfação e responsabilidade também de estar aqui, porque acho que o tema que a gente vai tratar um pouco aqui é de grande responsabilidade. A gente vai trabalhar, trazer dicas daquilo que a gente vive. Então, para quem não me conhece, meu nome é Heleno, eu já atuo no mercado de grandes empresas e grandes equipes há mais de 30 anos, mas só deixar aqui a minha identidade. Eu nasci no estado de Pernambuco, numa cidade que até o nome é belo, Águas Belas. Eita, olha aí, tá vendo? Onde vivi na roça mesmo até os meus 18 anos de idade. Depois fui embora para São Paulo, onde, na verdade, construí toda a minha carreira profissional, trabalhando em duas empresas, basicamente. A primeira foi uma experiência, a segunda foi para valer, onde fiquei lá por 20 anos. Depois retornei para o Nordeste, era o meu sonho voltar para casa. Olha aí. Voltei empregado, voltei trabalhando, voltei com a família já construída. E continuei na mesma atividade, que é uma atividade que eu amo muito, que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer, que eu aprendi a gostar, né? E defendo, né? Na verdade, o meu estilo de vida, defendo isso como um estilo de vida durante todo esse tempo. Então, sou casado, né? Sou casado, tenho uma filha só de 24 anos, que agora me deu um netinho, que é a coisa mais linda que você pode imaginar. Vai fazer um ano agora no mês de dezembro, que é uma alegria. Para mim é uma honra muito grande, né? Ter a minha família criada já e agora receber de presente o Henrique. Eita, o Henrique é um garoto que ri à toa, gosta muito de brincar. Aos pais, a Gabi, que é a minha filha, e ao Elvis, um grande abraço. Está ao vivo, homem. Pois é, e vamos embora, gente. Vamos aí tratar ou trazer aqui alguns temas que são muito relevantes para os dias de hoje. Vamos embora. Isso aí.
Então a gente vai mandar um abraço aí para as pessoas que já estão aqui, né, no na nossa live, tá certo? Você que está aqui com a gente, ó, você que é empreendedor, você que quer empreender, você que é empresário, que é microempresário, fica aqui até o final que seu Heleno Rodrigues vai dar cada informação da sua experiência de vida, teórica e prática, para você colocar aí na sua empresa, no seu empreendedorismo e na sua lojinha, na sua, como você diz, você tem, até dentro de casa mesmo, você formou uma coisa, mas você tem uma, duas pessoas que você faz uma parte de gestão com ela, a gente vai aprender um pouquinho através da experiência vivida de seu Heleno, não é isso aí, Galego? É isso aí. E o tema nosso hoje é gestão de pessoa. Eu acho que a pessoa ideal para a gente falar um pouco sobre esse tema era a pessoa de seu Heleno. É. Foi muito difícil conseguir esse homem a trazer para cá, para o nosso programa, mas graças a Deus a gente conseguiu. A agenda do homem é muito lotada, né? Mas a gente conseguiu trazer ele para cá para a gente explanar um pouco mais sobre a questão de gestão de pessoa, liderança. A gente entende que trabalhar com pessoas é um pouco complicado, né? E eu já vou começar com essa pergunta. Celeno Rodrigues, como é ser um gestor de pessoas? Bom, eu vou responder, vou tentar ser o mais claro possível, mas eu também queria cumprimentar aqui alguns amigos que eu pode mandar sei um alô que aí, estão, pode mandar um alô. eu sei que estão acompanhando a gente agora, principalmente lá na empresa, a maioria deve estar, ou uma grande parte tem um bocado aqui. Deve estar vendo, um abraço para vocês aí, um abraço e a gente espera que tire aqui algumas dúvidas e que traga alguns temas, o tema gestão de pessoas com simplicidade, com facilidade para que vocês entendam. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto de falar porque eu vivo, isso faz parte do nosso dia a dia. E gestão de pessoas é uma coisa incrível, gente. Eu quero começar dizendo que se você pensa em empreender, o primeiro passo é você saber o que quer. É você definir o que você quer fazer, estar disposto a se desafiar todos os dias. Lidar com pessoas requer muito amor por elas. Porque você vai lidar todos os dias com pessoas com opiniões, com posturas, com vontades, com experiências, com capacitação diferente. E o que faz toda a diferença é você aproveitar todo esse recurso, o que nós chamamos de recursos humanos, na verdade, são as habilidades que as pessoas têm e que precisam ser bem exploradas para transformá-las em resultado. Então, saber o que você quer fazer como empreendedor e definir aonde você quer chegar é o que vai fazer com que o caminho que você vai trilhar te traga bons resultados. Lidar com pessoas com opiniões diferentes é um desafio a cada dia. E resolver conflitos, e a gente costuma falar nas nossas reuniões, que nós somos muito mais, nós crescemos pela quantidade de soluções que nós trazemos para os conflitos entre pessoas, entre equipes. E a solução, ela, na maioria das vezes, ela é mais fácil, ela é mais simples, está ao alcance muito mais do que a gente imagina, muito mais perto do que a gente imagina. Porque resolver conflitos é dar ao direcionamento correto. E se você quer entender ou quer dar um direcionamento correto, precisa ouvir as pessoas. Eu falava sobre isso recentemente com algumas pessoas lá. Ele só quer ser um bom líder, quer ser um bom gestor, aprenda a resolver conflitos. Aprenda a resolver problemas. Pois é, esse é o indicador que vai te levar a crescer, que vai te levar a um desenvolvimento pleno, é aprender a lidar com essas situações. É aprender a resolver problemas. E os problemas, hoje, eles são muito comuns em qualquer equipe, para qualquer equipe. Onde se expõe ali a vontade de um contra a vontade do outro, muitas vezes a experiência do um contra a experiência do outro, e que estão sendo utilizadas de formas individuais. Para lidar com a equipe, você precisa entender isso, entender e canalizar
essa força, essa experiência que a tua equipe tem para gerar um único resultado. Eu tenho algumas situações, tenho vivido algumas situações e fico assim satisfeito quando a gente chega num denominador comum, quando a gente apresenta a solução. Um dos primeiros quesitos é você fazer perguntas. Eu acho que você precisa entender a raiz do problema para conseguir resolvê-lo. E envolver as pessoas porque elas são dotadas de capacidade e de solução muito mais do que você imagina. Quando você começa a fazer perguntas, você percebe que elas sabem muito mais do que elas estão te dizendo, e na maioria das vezes elas têm a solução. Só querem uma resposta pronta. Isso é verdade, Para você que quer empreender, está um pouco de calor? Tá Para um você pouco que quente quer mesmo. empreender, precisa estar disposto a enfrentar desafios, a perder alguns dias de folga, principalmente no início, Somos nós. e a não pensar no financeiro primeiro. Até tem uma frase que eu gosto Essa frase é pra gente. do Mário Cortella, que ele diz o seguinte: ter um emprego é uma fonte de renda, ter um trabalho é uma fonte de vida. Então, enquanto você pensar em emprego como fonte financeira, você não terá um trabalho. E não terá o resultado que você adquirirá quando você pensar nisso como uma fonte de vida. Trabalho é uma coisa que precisa te dar prazer. Você precisa descobrir a atividade que te dá prazer e fazê-la. Se aperfeiçoar nela, crescer nela, se desenvolver nela, buscar conhecimento para que ela te traga resultado. Mas o resultado é sempre uma consequência do que você faz, não do que você quer. Sonhar não é uma sonhar com um futuro diferente, querer um futuro diferente, não é uma coisa que esteja só no pensamento. Claro que o primeiro planejamento é pensar. Você pensa, mas o colocar no papel e enfrentar as dificuldades para transformar aquilo numa atividade rentável é o que vai te diferenciar no mercado, é o que vai te fazer crescer, é o que vai te trazer resultados. Eu vou mandar um abraço aqui, ó, pra a equipe lá que tá aqui. Tá a bombando, equipe bombando aqui. tá aqui, ó. O Anderson Simão, certo? Tá aqui. Taira tá abraço, aqui. Anderson. Taira, Taira. um Alô, Tária, um Ô, Um Taira, abraço. acabei de abraço, ver. Taira. A gente já vai deixar o. Vamos entrar em contato com você aqui também, viu? Ó, Débora de Jussaral. Mandar aqui também a Anne. Está mandando boa noite. Stacy, Eduardo. A grande equipe lá Um da grande gente abraço lá. para essa equipe aí com quem a gente convive praticamente todos os Todos dias. os dias. Isso é muito bom. A nossa segunda família, né? Está lá quando a gente passa o maior tempo lá. Passa mais tempo na empresa do que Isso. na nossa própria casa, né? E aí, tua pergunta? Eu tenho aqui. Senhora Helena, a gente falando sobre gestão, a gente tem aquele contato que a gente tem com as pessoas. Pegando um gancho já nessa parte de gestão que o senhor falou, como é lidar com as pessoas nessa experiência, como o senhor falou, pessoas com pensamento diferente, com formação diferente, como é fazer a junção dessas pessoas e lidar com elas? Bom, esse é o grande desafio, do qual eu estava falando, é o maior desafio, é você unir esses pensamentos em prol de um resultado único. É você, em primeiro lugar, ouvi-las. Ouvir é o que te vai fazer conhecer o campo onde você está, o caminho que você vai trilhar, as pessoas com quem você precisa, com quem você lida, e vai te demonstrar ou te tornar conhecedor da capacidade de cada um. Hoje a gente tem alguns meios e indicadores que permitem processos, tecnologias que ajudam, que estão fazendo uma grande diferença. Embora eu até vejo que a tecnologia tem ajudado muito nos processos de gestão, nos processos de seleção, de contratação, que é o que vai te dar suporte para aquilo que você, né, para aquilo que você precisa fazer, para aquilo que você tem como planejamento fazer, mas as pessoas são insubstituíveis. Eu digo que
eu vejo, eu vivo isso todos os dias. O treinamento das lideranças, o acompanhamento das atividades vai te permitir tanto evoluir como profissional, como na formação das pessoas, como na formação da tua equipe. Acompanhá-los dia a dia, acompanhar de perto, além do direcionamento, que é uma parte importante, ter bem definido o que é que você quer que cada um faça, qual é o papel de cada um, é o acompanhamento. Eu até costumo brincar, né, nas nossas reuniões, que o acompanhar, ou o conferir o que elas estão fazendo, o conferir as atividades, pode, em algum momento, se isso não for bem interpretado, causar alguns desconfortos. Olha, mas é o que vai te fazer corrigir os erros que, porventura, ocorrerem no curso da execução da atividade que você, pela qual você precisa que seja entregue. A gente vive hoje eu acho que uma pressão muito natural, até natural, pelas metas, por aquilo que a gente precisa entregar. Eu penso assim, quando você tem uma equipe consciente daquilo que ela precisa fazer, que ela precisa entregar, você tem mais garantias de que aquilo será feito, mas nunca abra mão de acompanhá-las, de verificar. Embora o acompanhamento possa, em algum momento, parecer que você está confrontando ou desconfiando, é mais ou menos essa palavra, não o deixe de fazer. Conferir é conferir. É corrigir, não é desconfiar. E até que se prove, né, que as coisas estão no lugar certo, eu acho que não há nenhum temor para o profissional. O profissional que aceita a correção aprende, cresce, se valoriza. A gente estava até brincando aqui no início, eu acho que você não tem nenhuma situação que ocorra, tipo, ninguém vai te dizer que você fez o que você não fez de graça. Precisa haver ali alguma comprovação. E o resultado de tudo isso, gente, eu acho que o resultado de todo o trabalho em equipe, de toda a formação, de tudo aquilo que é gerado, resulta numa única coisa. Não há empresa, não há empreendimento sem clientes. Se tudo que você faz não gerar um resultado positivo para o cliente, você está no caminho errado. No caminho errado. Então, quando eu digo que você precisa enfrentar, e o principal desafio e o maior desafio é transformar tudo que você faz em satisfação para o cliente, é porque é ele quem vai ser o responsável pela continuidade da tua empresa, do teu projeto, é ele quem vai te gerar o resultado, é ele quem vai te dar suporte para que você arque com todas as suas responsabilidades. Gerar satisfação para o cliente é o objetivo único que qualquer empresa precisa ter, qualquer empreendedor precisa ter. Se a empresa aceitar o teu produto, se a empresa aceitar o teu trabalho, pode ter certeza que ela vai andar contigo. Se não, vai ser difícil de você sobreviver. É por isso que empreender ou fazer gestão tem que estar muito mais focado na solução de problema, na criatividade de novos meios, de novos produtos, de novos... Quando eu falo novos produtos, não é algo que não exista. É às vezes, muito mais algo que já existe, mas que você precisa tirar melhor proveito daquilo. Fazer de uma forma diferente. Fazer de uma forma diferente. Eu até costumo brincar que há pelo menos duas maneiras de fazer a mesma coisa. Uma será sempre mais fácil, uma é a sua e outra é a minha. E a terceira é a que vai prevalecer, aquela que nós chegamos a um entendimento. Olha, deve ser assim. E há sempre um consenso para que as coisas funcionem perfeitamente. Deve haver sempre um consenso, principalmente entre lideranças e liderados. Deve haver um consenso e disso gerar eu diria, uma visão nova, uma forma nova de como fazer aquilo. Seu Heleno, questão de gestão de pessoa, pode-se dizer
que a ferramenta mais importante para se gerir pessoas é ter um controle emocional muito afiado. Porque é bem complicado você liderar pessoas que pensam diferente, têm culturas diferentes. E acredito que a gente veja muito isso, né? Não só na nossa empresa, mas como em outras empresas também. A cultura de eu me adequar à cultura da empresa. Eu fazer o que tá lá. A empresa faz dessa forma, mas eu faço dessa forma. E aí? Eu tenho que me adequar àquilo ali. O meu gestor, o meu líder, ele tem esse controle de saber chegar em mim, passar informação, eu fazer. Muitas vezes, quando não faz, aí a liderança ia dizer, poxa, pedi e o cara não fez. E agora ele controle emocional dizer assim, não, eu vou passar para ele de outra forma, tem que ser feito. Eu acho que um dos campos mais difíceis de trabalhar é o emocional. Já existe algumas ferramentas nas grandes empresas hoje que avaliam isso com mais critério, com mais qualidade e geram resultados muito mais eficazes, mais eficientes. Lidar com o emocional das pessoas é a parte mais difícil porque uma pessoa que ela seja desequilibrada emocionalmente, é difícil de você mudar isso. O emocional, ele tem uma influência muito forte na decisão, no comportamento, no perfil das pessoas, e é difícil você mudar isso. E para isso existem ferramentas hoje que as empresas já utilizam de como, na seleção, já identificar esses perfis, né, para fazer uma seleção mais ajustada. Mais assertiva, né? Tem gente aqui que está me ouvindo que sabe perfeitamente disso e que trabalha com isso muito bem. Eu diria para vocês que eu já trabalhei em empresas em que isso era um problema muito maior do que na empresa que trabalho hoje. Acho que o método que hoje é aplicado, ele é muito mais eficiente, é muito mais, eu diria, gera muito mais resultado positivo do que antes. Agora, eu quero também ressaltar uma coisa. A responsabilidade de uma equipe, ela não é do RH, somente do RH. Ela começa no RH. A seleção, a contratação, ela passa pelo RH, mas a formação da equipe hoje, ela tem muito mais influência da liderança direta. A liderança é quem tem um papel muito mais importante na formação, porque ela lida com a equipe, ela acompanha, ela tem o papel de acompanhar a equipe o tempo todo. Então, as reações são muito mais facilmente perceptíveis para quem lidera do que para quem está no RH. Embora o RH hoje está muito mais, estou falando de grandes empresas, está muito mais próximo, está muito mais participativo muito mais interativo com as equipes já no piso de loja ou de outros formatos de empresa, outros tipos de empresa, do que antes. Mas é uma evolução, né? Exato, há uma grande evolução, mas nesse sentido de fazer uma seleção mais, eu diria, mais assertiva, principalmente na questão emocional, mas lidar com essa questão emocional, ela é muito mais delicada e requer muito mais paciência, mais experiência, mais cuidado. E não vejo outro caminho para a correção disso ou para os ajustes dessa questão do que você ouvir muito as pessoas. Do que você ouvir, do que você sentir, né? Que você sentir o momento, a situação, o estado, aquilo que está acontecendo. A gente vive num ritmo tão, eu diria, numa acelerado. Que quase sempre a gente não dedica tempo a ouvir as pessoas, embora o nosso papel seria muito mais esse, de ouvir, de entender
de dar oportunidades, né? Mas a pressão eu diria, não é a empresa, não é o patrão que faz, mas é uma pressão natural. Hoje a gente vive muito nessa, eu diria, no momento do prato pronto. Do prato É pronto. mais ou menos isso. Não há mais tempo para esperar. Não há mais tempo, né, na maioria das vezes, para formar, e Pra embora formar. os recursos que as empresas estão investindo ou utilizando hoje para a formação de pessoas, tem sido, com o uso da tecnologia, tem facilitado muito a vida. Eu acho que, embora a tecnologia não seja utilizada de forma tão adequada hoje pelas pessoas, as empresas têm tirado proveito disso com muito mais, com muito mais conteúdo, têm levado o conhecimento com muito mais facilidade, têm promovido essa interação entre as pessoas com muito mais frequência e precisa se falar. Eu até li um livro de um autor muito renomado nessa área de formação de pessoas, em que o título é O Óbvio. E aí isso me chamou a atenção, porque parece que o óbvio não precisa ser dito. Parece que quando você fala do óbvio, a pessoa já sabe e está querendo ensinar algo que a pessoa já sabe. Não. O óbvio precisa ser falado. A disciplina, nós em algum momento, acho que antes de começar, a gente estava falando em disciplina. A disciplina, ela trata muito bem essa questão. Fazer sempre, falar sempre a mesma coisa, para que aquilo seja aplicado da forma correta. Quando você deixa de fazer uma coisa, uma vez, 2 ou 3 vezes, parece que não precisa mais fazer. Parece que não há mais necessidade de Aí já fazer. entra, né, a questão do poder do hábito. Sim. E da cultura, né? Vai Se a gente praticando, não fez uma praticando. vez, a gente passou Deixa sem pra isso. lá, vai A gente deixando, passou vai sem deixando. isso. É. A gente costuma dizer que aquilo que você vê uma vez fora do lugar, 2 vezes e não corrige, acaba virando paisagem. Ou seja, você passa a acostumar Com 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 aquilo que tá lá. aquilo fora do daquela lugar. forma. É. Daquela forma. E isso pode gerar pode desencadear aí um processo que quebra a disciplina, quebra o fluxo, quebra a continuidade daquilo que você está fazendo. Por isso, falar o óbvio. E o que é falar o óbvio? Se você, depende da tua atividade, é falar das mesmas coisas para as mesmas pessoas O tempo todo. o tempo todo, todos os dias. Isso é o que vai tornar a tua atividade consistente, criar o hábito nas pessoas de que aquilo precisa ser feito e refeito várias vezes. E perguntinha bem básica para um gestor. Como um gestor de pessoas? Vou perguntar aqui direitinho. Como motivar uma equipe que está muito, muito, muito desmotivada e fazer com que ela cresça e entregue o resultado final lá que foi proposto para Olha, eu fazer? vejo 2 momentos, Jailson. Eu vejo 2 momentos. Tem sim como motivar uma equipe, esse é um trabalho mais demorado. Digamos que mais a longo prazo. Sim. O melhor momento seria você ter uma atividade que não gere essa desmotivação, porque quando gera é muito mais difícil você voltar a motivá-la. O que é que motiva? Eu vou falar primeiro dos motivos que te permite não deixar ela desmotivada. Eu acho que reconhecer as habilidades delas o tempo todo. E aí a gente tem dois pontos. Quando você reconhece a habilidade, e muitas vezes você precisa utilizar esse reconhecimento, mesmo que ele não seja tão intenso, para motivá-las. Olha, e elas precisam ser bem destacadas. Quando você reconhecer um colaborador, seja principalmente pela tarefa que ele fez, pelo que ele executou. Porque isso dá a ele a expectativa de fazer de novo para receber um reconhecimento. Dificilmente isso vai funcionar se você reconhecer a pessoa. Vou usar aqui alguns argumentos
que não funcionário, eu já me deparei com alguns deles, já convivi com alguns deles que acabaram, né, estragando um pouco ali a equipe, que é, quando o colaborador faz uma tarefa bem feita, executa uma bem feita, você deve reconhecer aquela tarefa, mas reconhecer a tarefa, dar os parabéns a ele, ter que estar satisfeito, que ficou muito bem feita, mas não atribua esse reconhecimento ao colaborador. Olha, você é excelente, você é ótimo, Parabéns. parabéns, porque isso vai dar a ele uma consciência. Elevar o ego. Exatamente, de elevar o ego, e daqui a pouco, quando ele fizer algo que esteja O inverso, né? inverso, você não vai poder cobrar dele. Ele vai te dizer, peraí, o que Eu não mudou? era o ótimo na atividade de ontem, por que não agora? Acredite ou não, eu já vivi esses dois lados. Por isso que a gente aprendeu que o mais importante é você reconhecer a tarefa, A atividade. reconhecer aquilo que ele executou. A ação realizada, né? Mas faça sempre, porque aquilo que não está correto, a gente corrige com muito mais facilidade. Olha, por que deixou de fazer? Por que não fez? Qual foi o problema? E aquilo que ele faz bem feito. Agora, como motivar uma equipe que está desmotivada? Eis a questão, né? Eis a questão. Uma equipe desmotivada, você terá mais trabalho a fazer. E o primeiro passo é você começar a entender o que é que desmotivou a equipe. Porque é a causa raiz. Exato. Em geral, algumas equipes ficam desmotivadas por promessas que não são cumpridas. Em geral. Eu até vi estatísticas de que dizem que as pessoas, por exemplo, quando saem de uma empresa, elas não saem por conta da empresa, elas saem por conta do seu gestor direto. E muitas vezes isso está ligado a promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Esse é um ponto. Você vai poder cumprir as promessas que desmotivaram aquela? Às vezes, não. Às vezes não vai conseguir porque nem sempre elas dependem de você. Elas dependem, e hoje, com os processos que existem quando se trata de empresa, os processos que existem de avaliação, de reconhecimento, não dependem diretamente de uma indicação, principalmente da indicação do líder. Ela depende de uma avaliação mais completa, não é complexa, mas é mais completa, em que se avalia um conjunto de fatores, de competências, né? Um conjunto de competências do candidato, para que se tenha garantia que isso não é uma coisa que vai começar bem, mas daqui a pouco não vai dar certo. E se tem uma coisa que é desagradável, é você, por exemplo, a empresa promover um indivíduo por indicação e daqui a pouco ter que demitir porque ele não entregou aquilo que se esperava dele. Não atingiu a expectativa. É bem chato, né? Eu tenho uma... Agora eu vou falar como empresário ou como empreendedor. Tô precisando de uma dica sua. Eu sou empresário, vamos supor que sou empresário. Tenho uma liderança, vamos supor, de 10 a 20 pessoas. Eu preciso de alguém para assumir essa responsabilidade para eu, vamos supor, para abrir uma matriz em outro lugar. Aliás, uma filial. Como eu posso fazer? Quais são as habilidades de um gestor ou de uma liderança que eu possa já observar em alguém da minha equipe para sim trazer ele para liderar essa equipe para que eu possa ir abrir uma filial? Ausentar, né? Em primeiro lugar, isso nunca deve ser pela amizade. Eu gosto mais do fulano e tal. Deve ser pelas entregas. Deve ser pelo resultado, né? Deve ser pelo resultado, pelo que ele entrega. E claro, se você precisa de alguém para liderar pessoas, você precisa identificar nela esse perfil de liderança. Esse perfil de unir a equipe, de fazer com que eles andem na mesma direção. Uma liderança não deve ter favoritos. Numa liderança, eu diria, adequada, todos são favoritos. Todos devem ser favoritos. Agora, eu acho que o desafio de lidar com pessoas, ele vem crescendo a cada dia, mas é o que mais
gera resultado. É saber lidar. Não saber é o desastre. Não conseguir identificar isso nas pessoas. E aproveitar esse recurso que elas têm e utilizar em prol de algo que gere resultado. Candidato à liderança, à promoção, aliás, o candidato à promoção, para tocar uma demanda como essa, um importante trabalho como esse, de abrir um negócio ou de liderar uma equipe para fazer uma tarefa nova, ele precisa ser bem avaliado. Não pode ser por amizade, tem que ser pelas qualidades, pelo conhecimento, pelo perfil que ele demonstra. É claro que a experiência conta. Não dá para deixar de lado a experiência que ele tem, a vivência que ele tem já como líder, né? Como líder, mas é impossível você gerar um resultado novo se você não avaliar esses quesitos. Então, avalia as entregas dele. Não é só as entregas em si, vendeu ou não vendeu, comprou ou não comprou, mas é como ele lida. Todo o processo, né? Exatamente. Eu acho que acho que uma grande satisfação que a gente tem quando promove alguém é como a equipe recebe aquela pessoa. Isso é já um dos indicadores de que você está fazendo a coisa certa. A escolha certa. Agora, é claro que os indicadores técnicos... A favor ou contra? A favor ou contra. A ausência deles é contra e a presença deles é a favor. Agora, começar um negócio e abrir um novo negócio, claro que não é só você saber ou ter as pessoas que vão fazer. Existe uma outra gama de indicadores que você precisa. Aonde né? Qual é o objetivo daquilo Estudar ali? o campo, né? Quem você quer atender? Quantas pessoas você precisa para garantir a continuidade daquele negócio, né? Para gerar o resultado que você quer, que você espera ter, e muito mais, gente. Está falando de pessoas, de equipe, de gestão, mas o mais importante, em todo o processo empreendedor, chama-se cliente. Os meios que você vai utilizar para levar o teu produto até o cliente precisam estar claros no teu planejamento. Porque é o cliente quem vai fazer toda a diferença. Eu até queria trazer aqui uma experiência. Pode ficar à vontade. Eita bronca! Uma experiência, inclusive eu pedi licença aqui. Eu estava conversando com a minha filha outro dia e ela teve uma cliente que reclamou de alguma coisa sobre um produto lá, um pedido que havia feito. E eu estava conversando com ela o seguinte: se você quer empreender, precisa pensar principalmente nessa questão. Como é que você vai lidar? Quem é que você vai utilizar para resolver os problemas da tua empresa? Primeiro é você. Você vai ter contras? Vai ter contras que você deve transformar isso a favor. O investimento que você precisa fazer, além do investimento de dedicação, de tempo, de estudo, de formação, é também financeiro. É também financeiro. Porque muitas vezes você consegue agradar um cliente sem custo. Sem custo, sem necessariamente você ter custo, mas com valor. E o valor é aquilo que você entrega em termos de motivação para que ele adquira o teu produto e de razões pelo qual ele deve adquirir. O que vende não é só produto, é a razão pela qual ele precisa daquele produto. E isso precisa estar bem claro para você. O que é que você quer entregar? Quando você tem um cliente insatisfeito por alguma razão e você consegue contornar isso, ele se torna melhor ainda para você. Melhor do que antes de te conhecer. O cliente que tem o problema dele resolvido,
e tem a questão dele resolvida pela tua empresa, vai te fazer com que ele divulgue ainda mais a tua empresa. Mas quando por alguma razão ele saiu insatisfeito e não conseguiu ser atendido, não conseguiu ter o problema resolvido, aí você perdeu não um cliente, você perdeu vários clientes. Vai sair falando, né? Esse é o famoso que a gente vê por aí, o boca a boca, né? Seja de bom ou seja de ruim. E você faz toda essa técnica, toda essa visão que o seu Heleno estava explanando pra gente aí, entendeu, pensou como um cliente e atendeu o que o cliente necessita, você vai ter aquela formação que ele vai passar de um para outro, aquela questão boa, né? Que foi atendido com produto, qualidade e etc. Mas também se você foi, o cliente foi tratado negativamente na sua empresa, isso também vai ser repassado para demais clientes. Até quem nunca ouviu falar de você, aquela pessoa vai chegar e dizer, ó, não vai lá não, que lá eu fui uma vez, fui mal atendido, eles não entregam, os produtos é assim, assim. É toda essa característica que ele falou pra gente. Sempre vai ter os dois lados da moeda. Né? Sempre vai existir isso, não tem como. Sempre você precisa estar preparado para lidar. Esses são os desafios que você precisa estar preparado para lidar. Há quem diga que um cliente satisfeito fala para mais um insatisfeito fala para mais 8 ou 9. A dimensão de... não é proporcional. Então, a dimensão disso é desproporcional. Uma perguntinha aqui para o gestor do novo Atacarejo Vitória. Como dividir seu tempo como gestor de pessoas e ainda fazer as suas tarefas? Além de gerir aqui a equipe, fazer as suas próprias tarefas. Como é que consegue? Pronto. Eu diria que as nossas tarefas estão embutido. Tudo isso tudo junto e misturado, né? Tá tudo embutido. Abrir a loja de manhã, né, e verificar vários indicadores que são, né, de praxe, que fazem parte da rotina daquele dia, já está no pacote. E acompanhar as pessoas. A gente estava conversando mais no início e tal, eu sei que e é por isso que as empresas têm isso muito bem definido, né? A hierarquia, os departamentos da empresa, as pastas, né? Com quantas equipes que eles gerenciam a empresa. Eu acho que isso está muito bem definido. Mas, claro, tem um responsável, que é o gerente geral, que ele precisa coordenar tudo isso. Tem atividades que são particulares, que são peculiares do gerente, né, do principal, mas se tem uma que ele não pode abrir mão, é de olhar todas as outras. Todas as outras, É de olhar todas as equipes. Todos os setores, né? Todos os setores, porque eu vejo assim, o nosso quadro é composto de 8, 10 lideranças mais direta. Se eu não estou junto com essas lideranças, eu não posso esperar que elas estejam junto com as equipes delas. E que na maioria das vezes, como já comentamos, algo que pode não estar sendo feito, pode ser corrigido se você acompanhar. Se você deixar de acompanhar, isso pode te gerar um trabalho mais demorado e muitas vezes um resultado negativo que não tem como recuperar. Aquilo que você não faz hoje, aquilo que você não entrega hoje, não vai entregar amanhã. Você pode até estancar essa perda, seja em qual sentido for, mas recuperar é muito difícil. Então, o melhor caminho para você recuperar ou para você não perder é você se antecipar. A exemplo do que a gente falou, como motivar, que eu até coloquei que o melhor é não deixar ela se desmotivar. Isso é um conceito que deve ser aplicado em vários princípios ou em todas as áreas de atuação. Evite que aconteça algo errado ou negativo acompanhando, conferindo, corrigindo o curso. E muito embora você seja ali o maior responsável, eu acho que a responsabilidade de cada gestor, ela precisa ser entregue, ela precisa ser aplicada. Por exemplo, nós temos várias equipes com vários subordinados.
Tá certo? Isso. Uma coisa eu costumo falar também, que eu espero que aconteça, mas eu não conto com isso. E por que eu não conto? Porque o ser humano pode falhar. E uma das maneiras mais eficazes de evitar essa falha é você estar olhando, é você estar acompanhando, é você estar conferindo se está feito ou não. Isso pode te trazer pode te livrar de né, de um trabalho Maior, né? de um trabalho, exatamente, de um retrabalho, e pode evitar de gerar um resultado negativo. Então, o melhor remédio ainda é a prevenção. Alô, prevenção. Mandar um abraço aí para os amigos lá da prevenção, né? Marcelo tava por aqui, Marcelo Moreno, Bonança, né? Isso. Tava por aqui também. Marcelo Prevenção. Isso, a minha questão, vamos pensando mais uma vez como empreendedor, né? Vamos supor, eu sou dono de uma confeitaria. Eu tenho 10 pessoas, 20 pessoas, até 50, né? Vamos colocar um número maior. Como fazer na parte de gestão, tô pensando como ele, com que a equipe traga para si, abrace a minha ideia de entregar a meta, vamos supor, diária e a meta mensal e semanal. Como eu posso fazer na parte de gestão para que eles entreguem esse volume, para que a gente possa fluir bem até, vamos supor, até o final de semana. A meta é X para final de semana. Eu tenho a minha equipe. Pessoal, como é que eu posso? Eu preciso da ajuda de vocês para a gente entregar essa meta. Como, na sua visão, como gestor, como é que um gestor, uma liderança, pode trazer para eles entregarem? Foi grande. Olha, não, foi muito boa, e eu vou te dizer uma coisa. E talvez esse seja o ponto que se cometam muitos erros. Fazendo promessas que depois não se cumprem. Não faça isso. Eu acho que se tem um ponto que você não deve fazer, é fazer promessas em prol de conquistar algo, de motivar. O que você precisa fazer? É deixar claro o papel de cada um. É definir com clareza o que é que você espera que cada um faça, que você precisa que cada um faça. Primeiro, quando você contrata alguém, você precisa deixar claro, né, o que é que você espera dele. Você precisa dar a ele um papel definido, uma tarefa objetiva. A gente comete muito erro hoje, as equipes cometem muito erro porque dão tarefas genéricas. Olha, eu quero que você faça isso. Mas não fica muito claro para a pessoa o que ela vai fazer, às vezes até por onde começar. Às vezes até por onde começar. Vou até dar um exemplo muito simples aqui. Você quer que ela arrume as cadeiras que estão em volta dessa mesa. Você não diz para ele como ele deve arrumar. 2 de um lado, 2 de outro. Ele vem e coloca as 4 de um lado, para ele estar arrumado. Até porque se ele tem já fez esse isso de alguma forma, em algum lugar, a imagem que ele traz é essa. Isso acontece com uma frequência muito, eu diria, muito grande hoje nas empresas, da falta de direcionamento objetivo. Às vezes eu digo, olha, eu quero que você faça isso, mas eu não digo exatamente o que é. Então, fala em primeiro superficialmente, lugar, né? Exato, você fala genérico. Então, se você quer bater tua meta do dia e da semana, diga o que você quer que ele faça até o final do dia. Diga o que ele faça todos os dias, de manhã até o final do dia. Depois disso, acompanhe. Seja o mais claro possível. Seja o mais claro possível com aquilo que, mesmo que seja repetitivo, que é o que a gente já falou. Para que você aplique ou que isso torne uma disciplina. Então, seja claro. Seja claro e clara. Seja agradável. Não seja autoritário. Pronto, falando sobre isso, tem uma pergunta boa aqui, desculpa te dizer. Márcia Mariano vem perguntar aqui qual a diferença. Qual a diferença de líder e chefe? Bom, liderança boa pergunta, viu?
Liderança é eu diria que é uma autoridade que você conquista, fazendo com que a equipe deseje fazer aquilo que você quer que elas façam. Chefe é um pouco mais autoritário e esse foi um formato que hoje foi substituído pela liderança, porque as empresas utilizavam muito essa nomenclatura E chefe. chefe, é. O chefe ele tinha um papel um pouco mais autoritário. Carrasco, Era né? você faz e eu mando e você faz. A liderança não. Tanto é que esse formato de chefia praticamente você Foi, não consegue é, mais ver. praticamente foi extinto, né? Foi Pois é. extinto. A liderança é aquela que conquista as pessoas. Pode ser a mesma pessoa, o que era chefe virar um líder? Sim, se a cabeça dele mudou e precisa mudar para que ele seja um líder, para que ele entenda que ninguém faz mais aquilo porque você manda. Você não é absoluto, você não é mais eh, uma autoridade sobre aquilo, uma autoridade no sentido, olha, faz e eu mando. Então a liderança tem esse perfil de unir a equipe, mas ter uma forma mais agradável de transmitir as tarefas, de definir e de fazer com que as pessoas entendam Entendo. e sintam o desejo de fazer. É basicamente uma conquista, né? Pode dizer que, por exemplo, não, o líder, né? O gestor, ele é aquele que sabe falar, aquele jeito de peculiar de chegar para você e pedir algo para você fazer, você vai fazer. Poxa, ele falou tão bem, ele foi tão gentil, né? Muitas vezes você acabou de receber uma bronca do seu superior, né? Mas você não repassa. Exatamente, por isso que quando eu perguntava ao senhor no início sobre a questão de ter um controle emocional grande, nós vivemos num tempo, em uma geração, onde a ansiedade está aqui, depressão está aqui, milhões e milhões de pessoas doentes, teoricamente, das mesmas coisas, depressão e ansiedade. Então, assim, você acabou de receber dos seus superiores uma bronca do tamanho de um trem, por conta que é algo que ele fez. Aí você vai chegar, aí entra o chefe, homem, descarrega tudo em cima de você. Ou entra um gestor, uma liderança. Meu querido, vem cá. Olha, veja só. Umas coisinhas erradas aqui, mas vamos fazer a partir de agora dessa forma? Posso contar com você? Aí o cara falou de uma maneira tão agradável. Eu até gostei Eu, de levar uma chicotada, né? tipo assim, eu acabei de receber uma bronca, né? Acabei de receber uma tapa sem mão, mas não se ofendeu. E foi lá e fez aquilo ali. Ele não mandou, ele pediu. E deixou muito claro o que ele queria. E eu vejo que muitas vezes, seu Aleno, eu acho que uma das dificuldades de algumas empresas é justamente essa questão do diálogo, do falar, do saber pedir. Deixar as coisas mais simples possível, mais claro possível, porque a comunicação dentro de uma empresa, por pequena ou grande que ela seja, se não flui bem, dá um BO danado. Deixa eu só logo mandar aqui, ó. Quem tá aqui? Ana entrou na sala, entrou aqui na live. Ana Mergulhão. Ela tá aqui Ana de olho. Mergulhão, um abraço, Olha Ana. ela aí, hein? Ela falou que entraria. Seja bem-vinda, Ana. É, a gente já ficou, assim, já percebeu muito claramente que as coisas mudaram. Tempos mudaram, as pessoas mudaram. A tecnologia que vem crescendo ou facilitando a vida das pessoas nos últimos tempos tem também mudado o perfil, mudado a forma. Porque hoje, eu vejo assim, todo mundo tem acesso às redes sociais, né? Até parece, eu estava ouvindo um comentário outro dia de Leandro Carnal, que é um Fera demais. filósofo muito Fera. conhecido, muito renomado, dizendo que só o fato da pessoa ter uma conta no Instagram, no Facebook, torna ele o dono da verdade, e não é assim. Então, essa talvez seja uma mudança negativa, mas
as mudanças que vêm ocorrendo no âmbito de gestão, liderança, de comportamento das empresas, de perfil, vem trazendo muitos benefícios. Por exemplo, quando a gente fala nesses dois formatos, esse que você utilizou agora, de chefe e de liderança, isso é eu diria que é um processo que tem evoluído muito, muito de uns tempos para cá. A gente vive outra época em relação a 20 anos atrás, por exemplo. A forma como as pessoas, e elas estão aprendendo, eu acho que há um grande ganho no aprendizado de como lidar com pessoas, de como lidar com gente, de como lidar com processos. Eu diria, um avanço muito grande. E que vem tornando possível esse formato que é mais agradável de reconhecer que não se manda mais, não existe mais esse perfil autoritário, né? Isso. Aquele tipo de ordem. Ninguém aceita mais ser mandado. Eu acho que o senhor, com 30 anos de experiência na área, eu acho que o senhor deve ter passado por algumas situações as quais se remete a essa questão do chefe, o autoritário, ele que manda e eu simplesmente obedeço. Teria um caso assim que o senhor poderia explanar pra gente? Só pra curiosidade. Tem. Olha, eu trabalhei 30 anos numa mesma empresa. Quase 30 anos numa mesma empresa e eu passei por várias fases dentro da empresa. E teve uma época, rapaz, que eu quase perdi o emprego, eu quase fui demitido. Mas, assim, Faltou pouquinho, né? Faltou muito pouco. Eu vivi uma época difícil. E foi um tempo curto e eu fiquei pensando, puxa, se eu não tivesse segurado ali a rédea mesmo, talvez o meu futuro fosse outro, né? Mas eu passei por uma época de autoritarismo dentro da empresa. E, assim, foi muito marcante. E que o cara chegava para você e dizia assim, olha, faz. Ele não tinha argumentos, né? Não tinha argumento, mas ele também não sabia avaliar se você sabia ou não. Principalmente quando você... eu acho que, assim, o reconhecimento, as promoções hoje, elas são mais técnicas, são mais baseadas na avaliação de conhecimento do candidato do que antes. Antes, se o seu chefe gostasse de você, ele fazia você um gerente. Isso. Ele já promovia você para gerente e não importava se para a equipe você era bom ou não, se você tinha habilidade ou não, se você sabia passar ou não. Ele gostou da pessoa, ele gostou, é o suficiente. O QI que se utilizava em outras épocas era muito aquele tradicional quem indica. Quem indica, Se foi o chefe que indicou, pode aprovar. Hoje não, hoje a gente tem uma outra forma de ver isso. E isso trouxe mais qualidade para as equipes, isso trouxe aproveitamento, isso trouxe muito mais consciência de quem está fazendo, né? De quem está liderando. Hoje, se você fala de uma forma que o teu liderado não gostou, você pode ter um problema. Coisa que antes não era assim. Você fazia, você ou fazia, e dali você já recebia a tua sentença também. Já era, Né? Hoje, eu diria que, graças a Deus, isso mudou muito. Isso ficou muito mais aberto, mais claro. Ainda temos problemas. Muita coisa deve ser melhorada. E a gente fala que mudou, e é verdade, isso é uma evolução constante. É em processo, né? Mas é um processo ainda que vai evoluir muito. Eu tenho mais uma pergunta, só a minha última. Só mais uma? Já falando nessa parte que a gente tá na parte de liderança e de chefe, líder e chefe. Como a gente liderar é um dom, eu tenho mais como um dom e uma habilidade, né? Isso. O que acontece? Como é seu Heleno, com seu mais de 20 anos de experiência, como é você receber as cobranças, as chicotadas do chefe, receber nas costas, receber tudinho, amaciar e levar para a equipe de uma forma diferente para que ela possa entregar aquilo que foi pedido
Então, eu acho que isso tem sido melhor digerido pela, pela nossa evolução, pela evolução de entendimento de como são as coisas. A, a gente acabou falando aqui que ainda existe muitos problemas, ainda existe muita evolução a A ser acontecer, feita, né? mas quanto mais você avança um degrau, mais esse nível de consciência precisa estar presente. Em primeiro lugar, você deve se pautar pelo sentimento de que você gostou da forma que foi tratado. Se você gostou, você deve reproduzir. Se você não gostou, você não reproduz. Bem simples. Boa. Já Simples assim. respondeu. É o que mais, Respondeu. é o que mais vai fazer você se sobressair, é esse sentimento. Uma boa pergunta aqui, De Simão. de Anderson Simão. Ele pergunta o seguinte: mais de 30 anos de experiência. Já pensou em desistir e atuar em outra área? Simão, Um obrigado abraço para pela Simão. pergunta. Né? Um abraço, né? Foi boa pergunta, Simão. Parabéns, viu? Excelente. Eu não pensei em atuar em nenhuma outra área. Eu gosto demais do que eu faço. Apesar de eu ter nascido na roça e eu nasci nasci na zona rural, cresci, vivi até os 18 anos trabalhando com meus pais na roça e resolvi com 18 anos sair de casa por uma aventura. Eu não sabia o que ia fazer. Meu primeiro emprego foi numa construtora. Depois eu fui apresentado ao formato que até hoje eu estou. Eu me apaixonei por isso. Eu gosto de fazer isso. Tenho certeza que eu sou capaz também de aprender outras coisas. Mas não pensei em mudar, não. Tanto é que depois que eu saí da penúltima empresa, porque na última eu estou, eu fiquei lá uns 4 meses parado, né, descansando, porque eu já vinha... tempos de luta, né? eu já vinha numa sequência de anos em que eu pensava em descansar um pouco, em parar um pouco, mas antes que eu descansasse, veio essa outra oportunidade, onde eu estou até hoje. E respondendo a tua pergunta, não, Simão, eu amo o que faço. Eu gosto muito do que faço e pretendo continuar até onde der, viu? Isso é bem interessante porque, assim, algumas vezes a gente abre uma live para as pessoas para dar algumas dicas. E esse é um dos pontos que mais a gente fala. Descubra naquilo que você é bom, invista nisso. O senhor ama aquilo que você faz. É muito importante para quem quer empreender, independente da área. Eu quero fazer isso. Você é bom nisso? Sou. Invista. Vá para cima, cara. E faz acontecer. Né? É basicamente o que o senhor falou. Eu amo isso que eu faço. Tem algumas coisas que a gente pode citar aqui como, né, como preferências, mas eu não sei se eu aguentaria passar 30 anos, por exemplo. Eu amo a praia, eu gosto demais. Sempre que eu tenho oportunidade eu vou, mas eu não sei se eu viveria 30 anos na praia, entendeu? Eu não sei Passa no peixinho. Então, não sei se teria paciência para viver, porque tudo cansa. Agora aqui não, a gente vive uma mudança a cada dia. É algo novo O sempre, fato de né? você lidar com pessoas diferentes, e na maioria das vezes você acaba formando uma equipe, daqui a pouco ela se desfaz para fazer outras equipes e a gente começa o trabalho de novo. É por isso que eu acho que esse trabalho sempre vai ser novo, porque sempre tem gente nova, né? Sempre tem gente nova começando, gente começando. E isso tem uma coisa que realiza a gente, é você ver, é você poder contribuir para a formação de outras pessoas, ver elas crescerem também. Eu acho que isso deixa a gente muito satisfeito. É basicamente a frase que a gente sempre usa aqui, né? Pessoas ajudando pessoas. É basicamente isso. Falando também de liderança, segundo a sua visão, quais os cinco pilares de uma liderança de sucesso? São muitos. São muitos. Eu selecionei 5. Né? Mas eu sei que tem vários. Tem vários. Mas eu acho que o mais importante é gostar de gente. Se você não gostar de gente, você não vai ter... Tá ferrado. Você não vai exercer a tua liderança. 2. Você precisa aprender a ouvir pessoas. Eu vou notar isso que é importante. Cara, você aprende tanto quando você
você aprende tanto quando você ouve as pessoas, e você corre o risco, muitas vezes, de fazer um julgamento inadequado se você ouvir apenas um lado. Quando você está diante de um conflito, a primeira pessoa que te traz a situação parece que tem razão. Aliás, isso é até bíblico, viu? Que a primeira pessoa a te contar a sua versão parece que é a que tem razão. E aí, você, quando ouve a segunda pessoa, parece que ela também tem razão. Então, não tomar decisão precipitada nunca. É você não tomar decisão precipitada nunca. Isso é um ponto importante. Ouça e dê oportunidade. Quando você consegue apresentar uma solução eficaz e resolver o problema, você cresce também. As pessoas ficam satisfeitas e você fica mais satisfeito. Ao contrário, quando você deixa alguém insatisfeito, você também fica. Ninguém, eu acho que todo mundo mal, né? Ninguém fica feliz por alguém ter se dado mal. Independente, né, de quem. Então, nós estamos falando aí pelo menos de 3. Ter conhecimento. Eu acho que buscar conhecimento. Buscar conhecimento é o que vai te fazer melhor. É o que vai te dar mais habilidade. É o que vai te dar uma visão mais ampla das coisas. É ouvir os que são experientes. Nós temos muitos bons profissionais e muitas técnicas que podem ser aprendidas e podem ser aplicadas. Alguém nasce líder? Alguns sim, outros aprendem. Então, se você estiver disposto a aprender, invista e investir tempo nisso, você vai ser melhor naquilo que faz. A gente tem uma carência de conhecimento tão grande hoje que quando alguém fala muito bem sobre qualquer assunto, ainda que seja apenas aquilo que ela sabe sobre o tal assunto, te parece grande. Então, buscar o conhecimento a cada dia, cada oportunidade, para aplicar na tua atividade, na tua liderança, vai te levar muito mais distante. Perfeito. São vários. Eu falei aqui de 2 ou 3 ou 4, mas isso são as bases para você ter uma liderança. Como Perfeito. ser um gestor respeitado e admirado? Bom, isso advém de todas essas, de todos esses passos que a gente tem falado. Eu acho que as pessoas te respeitam quando você, de certa forma, em primeiro lugar, agrada, né? Em segundo lugar, quando você transmite conhecimento de forma clara e quando você gera valor para elas. Isso te traz respeito. Quando o que você faz não é imposto, mas é aceito como algo de valor. A gente sempre vai dar... os valores, eles são diferentes de pessoa para pessoa, mas naquilo que você atribui valor, você admira, você respeita, você engrandece. Então, eu acho que isso são pontos importantíssimos para que você adquira o respeito da tua equipe, a garra da tua equipe. E, claro, você precisa estar na liderança pelo conhecimento, pela habilidade, não pela posição. Nunca pela posição. A posição qualquer um te dá, mas a liderança não, é você que adquire. E quando você fala de liderança, as empresas não promovem as pessoas para serem líderes, elas promovem porque elas já são. Liderança, você percebe no cara que está fazendo o serviço mais comum, mais básico da empresa. Mas já é um bom líder, Pois é, como é que ela interage, como é que ela participa das atividades, como é que ela se oferece para ajudar ou apoiar as pessoas. A gente vê muito e brinca que às vezes a gente vê muito as pessoas reclamando, olha, mas ninguém me ajuda. Uhum. Mas às vezes quando você pensa o contrário, olha, quantas pessoas eu ajudo? Quando você começa a se colocar, né, nessa posição, aí você consegue ver que tem muito mais coisa para fazer que aquilo que você acha que as pessoas deveriam fazer por você. Mandar uma mensagem aqui, moda.bela3. Gente, que live linda. Parabéns ao Mega Virada. De verdade, vocês escolheram muito bem. Rapaz, eu tô feliz e grato, assim, até peço, peço um pouco de compreensão, eu não tenho o hábito também de falar, tá show de bola.
eu acho que aquilo que você sabe fazer, você acaba fazendo, né? É Fazendo, verdade, fica fácil, né? fica mais fácil fazer. E o senhor está falando algo que o senhor estudou, está falando de algo que o senhor vive. Então, Esse é o falado, ponto principal, né? É a história, quem é a pessoa, Heleno Rodrigues. É isso aí. pois é, falar daquilo que você vive é mais fácil. É mais fácil porque você não tem que criar nada, você só tem que colocar para fora. Você não tem que se preocupar. Claro que, né, quando você tem quando você está acostumado, principalmente com esse ambiente aqui, você faz com mais naturalidade, aí sai Isso. ainda melhor. Exatamente. Mas falar do que você sempre viveu, do que você faz, tenha dúvida que é mais fácil. A gente espera, né? Eu mesmo tô aqui, não surpreso, Uma porque a aula, gente já né? conhece, já sabe mais ou menos A gente já conviu um pouquinho, né? como é realmente uma aula. Marcelo tá dizendo aqui, Uma Marcelo lá da aula. pressa, uma aula. É verdade, Mais uma Marcelo. aula da gente Pai aqui, tá Obrigado, aula né? aqui, viu? Marcelo. A gente A gente, espera. a gente que tem mais um contato direto junto com o seu Heleno, a gente sabe, né, como é a formação, como é que ele passa, A segurança, a né? segurança, né? A gente tava muito ansioso realmente de ter esse seu conhecimento aqui partilhando pra gente, né? Não só pra gente, mas também pros nossos seguidores, para as pessoas que já têm a sua empresa, são microempreendedores, que vão empreender, eles já sabem mais ou menos algumas dicas de uma pessoa que não só tem a teoria, mas tem a prática de mais de 20 anos de experiência. Então a gente traz esse conteúdo e a gente só agradecer, né, ao senhor, seu Heleno. Olha, A disponibilidade, né? eu fico grato a vocês, desejo a vocês muito, mas muito sucesso mesmo. Espero que a gente tenha transmitido, que as pessoas tenham entendido, né, aquilo que a gente trouxe aqui como dicas, como aplicação. E dizer que estou muito, muito satisfeito de participar, de ter a oportunidade de participar com vocês aqui desse bate-papo. Dizer que estamos sempre à disposição, a gente vive todos os dias aquilo que a gente trouxe aqui, né? E dizer que para mim foi uma honra. Eu desejo, né? Eu desejo que o trabalho de vocês tenha muito mais alcance, né? E aqui tem vindo outras pessoas Isso. com tanto conhecimento, com mais habilidades do que eu, com mais conhecimento, mais experiência, com temas mais complexos. E é isso que faz, é a junção de todas essas ideias, de toda essa experiência, que sem dúvida vai gerar um resultado satisfatório para alguém lá na frente. A gente, assim, agradece muito, né? Pela sua disponibilidade. A gente tentou o máximo, né? É, E graças a Deus conseguiu ter a sua pessoa aqui. A gente tá muito feliz, tá? E assim, a live tá bombando até agora. isso. Muita gente comentando, participando. Então, assim, foi muito bom ter a sua presença com a gente, né, Mário? Acho que Marcelo descreveu muito bem o que foi essa live de hoje. Mais uma aula, né? Além de tantas outras que a gente já teve e de outras que ainda vamos Sim. ter, né? Mas essa foi uma live também muito boa. Acho que as pessoas que já empreendem pegaram muitas dicas boas aí de como trabalhar com pessoas. O foco é esse, né? Exato. Gerir pessoas, a gente sabe que não é fácil, mas que é preciso gostar de pessoas, É verdade. né? E assim, da minha parte, muito obrigado. Sucesso para o senhor também. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família. O Netinho que chegou agora há pouco, tá? Sucesso também para o senhor, para toda a sua família aí. Muito obrigado. Bom, gente, eu que agradeço aí o convite, e espero ter atendido as Com expectativas. certeza. Show E de ela bola. foi que- muito além ainda, não E foi, não tenha galerinha? dúvida que se tiver outras oportunidades, podem contar com a gente, Com certeza, estaremos à disposição. E quem sabe o próximo de uma forma ainda mais espontânea, Tá E para quem certo. nunca participou do coisas Sim, mas podcast, foi muito bom. com coisas, É. né, com temas novos, ou com dicas novas, com experiências novas. Fico muito grato e também desejo bem para vocês muito sucesso e muito grato pelo convite. Ok? Aí.
A gente agradece, né, em nome da toda a equipe, que são 3, né, do Mega Virada. E muito obrigado mesmo pelo seu tempo, né, que você tá com um tempo de recesso, tá um tempo de férias, mas a gente agendou, eu vou lá sim, vou lá partilhar um pouquinho da minha experiência para vocês seguidores. Então, em nome do Mega Virada, dos nossos seguidores que estão com a gente, muito obrigado pela sua experiência, pelos seus conselhos, pela sua aula, né, Galeguinho? É isso Então, aí. muito obrigado mesmo. E Pra só, mim, só agradecer. só agradecer. Então, pra mim, Pra mim também. pra seu Heleno, Seu Heleno. pra você, Mega Virada Podcast. Partiu. Valeu! Fui. É isso aí, gente.